montando o nosso molde, tá? Então, eu já separei aqui, ó, tudo que é frente, tudo que é forro, tudo que é costas, né? Então, todas escritas, então, você separa, né? Forro, 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 tá vendo, ó? Forro. Então, a gente vai começar aqui montando o forro. Então, eu vou pegar essa partinha aqui, ó, que tá junto com a frente, mas ela tá escrito forro, tá vendo? Então, a gente vai colar ela aqui primeiro. Então, 02 com 02. Agora, a gente vem aqui, ó, 03 com 03. E por último, a gente cola aqui em cima, tá? Então, aqui é a parte do forro do top, forro da frente. Agora, a gente vai montar aqui a parte da frente. Então, vamos aqui, ó, frente, 01 com 01 primeiro. A 01, ó, tá aqui nessa página, tá? Tá escrito aqui, ó, tá vendo esse pedacinho? Frente, decote. Aí, a gente vai botar ele aqui, que é parzinho. Depois, a gente vem aqui, ó, com o 02, que é frente, decote. E agora, a gente vai montar essa parte aqui, ó, que é a lateral do bojo, que é onde tem o recorte. Zero um com 01. Agora, a gente vai montar a parte das costas, tá? Então, você separando todas as folhas, fica fácil pra você não se confundir. Então, agora, a gente vem aqui, ó, a gente vai colar primeiro o 01, pra depois o 02 da parte das costas, tá? Ó, então, vamos colar aqui primeiro. E agora, a gente vem com o 02 aqui do ladinho. Agora, eu vou cortar o nosso tecido aqui, tá? Já tô cortando o nosso molde. Vou cortar o meu tecido, por conta da mesa ser pequena. E aí, eu já venho mostrar pra vocês o corte, tá? Pra gente começar a montar essa peça. Fiz o corte, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, aqui, então, a gente cortou um par na dobra do tecido.
Essa parte aqui, que é o recorte do decote, também é na dobra do tecido, tá? Esse aqui, ó, é um parzinho. E aqui eu cortei o forro na cor preta, num tecido mais fino que eu tinha aqui, tá? Pra gente usar como forro. Pode cortar do mesmo tecido? Pode, tá? Porém, o meu tecido é bem grosso, eu tenho esse, tô aproveitando, tá bom? Então, vamos lá montar. Meninas, ó, esse top, a gente vai começar ele aqui na reta, tá? A gente vai começar colocando o detalhe de friso, tá? Tem um aparelho que vai na overlock, eu vou deixar pra vocês lá no grupo, tá? Lá na foto já dá pra você ver aonde você fixa o aparelho, porém eu sei que tem muita gente que não tem aparelho ou que não tem a máquina própria. Então eu vou fazer aqui na reta pra vocês, tá? Eu cortei um pouco de tecido, ó, aqui é malha que eu tô usando, tá? Aqui tem, ó, 2 centímetros, tá vendo, ó? Então eu cortei de 2 centímetros e eu vou dobrar ele aqui, ó, e vou colocar aqui na curva do decote, tá vendo? Vou colocar ele, ó, bem certinho, ó, aqui com o tecido, porque depois, na hora que a gente entrar no overlock, vai entrar um pouquinho. Então, vai ficar parecendo só a beiradinha. Se você pôr ele pra fora, assim, ó, pra fora, ele vai ficar muito estreitinho. Então, ó, dobra ele no meio e coloca ele seguindo bem o recorte lá. Deixa ele um pouco pra fora, tá? Pra depois comer lá. E aqui, ó, a gente vai costurar ele bem na beiradinha, tá, ó. Esse aqui é o detalhe de friso. Aquele detalhezinho branco lá, que fica bonito, tá? Vou mostrar pra vocês já como vai ficar. Aqui não precisa se costurar tão retinho. Por quê? Porque a gente vai passar overlock aqui, tá? É só pra você fixar o detalhe, tá bom? Ó, então deixa sobrando aqui, ó, tá vendo? Pra depois entrar lá e deixa sobrando aqui. Porque depois a gente vai costurar, vai ficar só um pedacinho aqui aparecendo. Eu ainda tô na ponto cadeia. Então, a ponto cadeia, ela tem o ponto mais largo ainda, tá? Se você tiver numa overlock comum, você até pode deixar ele um pouco mais estreito, tá? Mas aí dá pra você ver aí na hora que você for pregar ele aqui, tá? Ó. Então, quer dizer, mesmo sem aparelho, dá pra você fazer esse detalhe aqui, tá? Eu já olhei o valor do aparelho, eu não tenho o aparelho, tá? Quando eu fiz a amostra, eu emprestei. Tá na base de uns 100, 120 reais, tá? Então, pra mim, que só faço pra gravação, não compensa. Agora, se você vai fazer em bastante quantidade, aí até compensa, tá? Ó, então, é isso aqui que a gente vai fazer, tá? Pode ser malha, pode ser o tecido que você tiver aí, tá? 2 centímetros de largura. Aí, a gente vai dobrar ele no meio e pregar aqui na peça. Agora, a gente vai no overlock pra montar. Então, agora a gente vai colocar o decote aqui, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, direito com direito do tecido, tá? Pode ser de baixo pra cima ou de cima pra baixo. Como a gente já pregou o branquinho, ó, agora fica tranquilo pra gente pregar aqui, tá? Então, a gente vem aqui, ó, e vai colocando ele aqui, ó. E fazendo a curva do decote, tá? Mede mais ou menos, pra ver se você precisa dar uma seguradinha, né? Por conta da tensão da máquina. Ó, vou dar uma leve esticadinha no meu bico aqui, tá? Vou colocar biquinho com biquinho aqui. Ó, tá vendo, ó? Como eu falei pra vocês, ó, a minha máquina, ela é mais larga. Se a sua for mais estreita, dá até pra você entrar um pouquinho mais, tá? Ó, aqui ficou bem larguinho. Eu vou entrar mais um pouquinho aqui, ó, na ponta, tá?
Dá até pra vocês fazerem isso lá na reta. Pouquinha coisa. Ó, pra ele ficar igual, tá vendo? Agora, a mesma coisa do lado de cá, ó. Vamos colocar aqui direito com direito. E vamos colocar lá, ó, bem na pontinha. Devagar, né, ó. Já sei que agora eu preciso trazer um pouquinho a parte da bolinha, né? Então, eu já venho trazendo ela, ó. Não muito, né? Pra não sobrar tanto. Chegando aqui, ó, já coloco biquinho com biquinho. Pra poder passar certinho, ó. Tá vendo, ó? Esse aqui, tá vendo que ficou mais largo, esse? Então, eu vou entrar mais um pouquinho nesse, ó. Pra ele ficar bem estreitinho, tá? Ah, Adriana, mas não vai diminuir o tamanho do top? Não, gente, é o mínimo, tá vendo, ó? Ó, isso aqui não dá diferença nenhuma, tá? É só pra gente acertar mesmo. E se você tiver medo de fazer no overlock, dá pra você fazer lá na reta, tá? Ó, agora sim, tá vendo, ó? Ele ficou bem parecidos, tá? Agora, a gente vai montar o top, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Colocar o forro da frente. Agora, meninos, o forro da frente, provavelmente, ele vai ficar um pouquinho maior que a frente. Por quê? Porque a gente entrou um pouco, tá? Então, o que que a gente vai fazer aqui? A gente vai limpar. O que sobrar aqui, ó, você pode limpar, porque o que manda é o tecido aqui, tá? Então, eu vou fechar aqui, ó, frente com frente. Cadê as minhas costas? Procurar minhas costas aqui. A gente vai pôr aqui, ó, direito com direito, tá? E vamos overlocar todinha ela, lateral e decote, tá? Aqui não precisa. A gente vai overlocar aqui, ó. Vou começar pelo decote. Então, ó, você segura assim, ó, e o que sobrar, você pode limpar, tá? Pra gente deixar ele, o forro, do tamanho da frente. E agora, a gente vem aqui pra lateral. Deita a costura aqui, tá, ó? Deixa ela bem arrumadinha aqui, pra ela ficar certinha na hora que a gente desvirar. Amoras, então a gente vai fechar as cavas, o decote e desvirar ele, tá? Fechou ali, desvira, não precisa overlocar a parte de cima. E a gente só vai agora desvirar ele. Agora sim, meninas, depois que você desvirou, a gente vai passar ali o overlock na pontinha da alça ali, né? Pra dar o acabamento, pra ficar mais fácil depois pra overlocar, tá? A gente vai fazer isso nas duas pontinhas das alças e depois na lateral já deixar preso pra na hora que a gente for usar as costas pra embutir.
Feito isso, meninas, agora a gente vai passar para a parte das costas, tá? Então, eu vou colocar ali, ó, direito das costas com o direito da frente. E vou colocar o meu forro por baixo, fechando as alcinhas dele, tá? Você vai fechar as alcinhas, meninas, deixando uma beiradinha ali, tá? Para depois você poder fechar as laterais e não pegar na alcinha, tá? Dá um zoom aí no vídeo que você vai conseguir ver, tá? Então, você vai ver que a parte da frente, ela é um pouquinho menor que a parte das costas por conta disso. Porque precisa sobrar meio centímetro ali, mais ou menos, de cada lado, tá? Então, a gente vai fazer isso dos dois lados, tá? Cuidado, vê se não tá torcido, porque às vezes mexe ali, né? E na hora a gente torce, acaba torcendo. Então, passei uma, tô passando a outra. A gente passa ele com bastante cuidado, deixando aquela pontinha, tá vendo, ó? Agora a gente vai fechar ali, ó, a parte das costas. Esse top, ele é bem interessante porque ele não vai elástico nenhum, tá? Então, aquela pontinha que a gente deixou sobrando é para poder fechar e não costurar a parte da frente. Então, na hora que você for costurar ali, vai olhando, tá? Vai empurrando ali para você ver que não tá pegando, tá bom? E a gente vai fechar a parte de cima e depois as laterais. Agora a gente coloca assim, tá vendo, ó, toda a parte pra dentro lá, ó. Tá vendo? Ó, empurra bem pra dentro e aquela pontinha que a gente deixou sobrando, a gente usa ela pra fechar, tá? Meninas, depois que fechou a lateral ali, você já pode fechar a lateral do top, tá? Então, fechou ali a parte de cima, fechou a lateral das costas, aí agora eu já tô fechando a lateral do top, tá? E aí, você vai prender a parte da frente junto pra ficar embutido, tá? Ó, então ali fica o quadradinho, você já embute também junto, tá? Ó, vou fazer o outro lado agora, ó. Então, coloca todas as pontinhas juntas ali, ó, deixando sobrar um pouquinho para depois você fechar a lateral, tá? Dei uma acertadinha no forro, porque o forro tá grande, né? Como eu falei para vocês, o forro ele pode ficar um pouquinho grande. E aí, ó, juntei todas as pontinhas e lá em cima, onde eu vou fechar a cava das costas, eu deixo aquele meio centímetro menor para depois eu fechar lá e não me atrapalhar, tá? Então, fechei ali, ó, tô fechando a lateral. Fechou, sobrou aquele pouquinho, ó, tá? Empurro pra dentro lá, a parte da frente pra mim não costurar e vou fechar a lateral das costas. Então, ó, depois que a gente fechou a parte de cima, fica esse sanduichinho. Aí agora é só a gente desvirar, tá vendo? Ó, acertar as pontinhas, né? As laterais, encaixar ali bonitinho, tá vendo, ó? E ele vai estar todo embutido, tá?
Então, fica todo embutidinho aí. Tá vendo, ó? Só uma retinha aqui, ó. Vocês conseguem ver aqui, ó, no cantinho, tá? Então, vocês podem fazer isso antes de desvirar o top, tá? Que aí ele vai ficar bem certinho aqui, tá vendo, ó? Bem reforçado, tá? Então, agora a gente vai desvirar aqui. Deixa eu me acomodar aqui. Ó, e vamos overlocar a barra do top. Pra gente colocar a faixa, tá? Gente, bem simples de fazer. Não vai aviamento nenhum, tá? Agora, ó, a hora que a gente for overlocar aqui, a gente vai pegar, ó, e puxar bem esse forro pra baixo, pra depois ele não ficar aparecendo aqui em cima, tá? Então, eu vou dar uma boa limpada nele aqui, ó. Trazendo ele mais pra baixo, ó, ajeita ele assim. Aonde tem o friso, passa um pouquinho mais devagar. Ó. Vai trazendo o seu forro, pra ele ficar bem certinho. E vamos passar aqui, ó, na barra toda. Outro detalhe, se você deixou o detalhe pra cá, um pra lá e outro pra cá, na hora de você passar aqui embaixo, você já deixa na mesma posição, tá? Não vai deixar um pra lá e outro pra cá, hein? Eu achei essa cor maravilhosa. Quem quiser o nome do fornecedor, me pergunte. Eu achei ele lindo. Pronto. Ó. Olha que lindo, gente. A Adriana não gosta de pôr faixa embaixo. Gosto de elástico. Só cortar ele, então, um pouquinho maior pra você virar o elástico, tá? Aqui, eu gosto da faixa. Então, aqui a gente vai pôr a faixa agora. Eu vou fechar a faixa pra gente finalizar o nosso top. Fecho toda a faixinha primeiro, né? Deixa bater nas costuras. E agora a gente vai pôr a faixa aqui, meninas. A faixa, ela é um pouco menor que o top, tá? Porque a circunferência debaixo do seio é mais fina, tá? Então, a gente vai encaixar essa faixa aqui no top, tá? Aonde tá grossinho, passa mais devagar, tá? Por conta da agulha. Esse tecido que eu tô usando aqui, ele é bem mais grossinho, tá? Então, eu tô passando mais devagar ali na onde tem as emendas, tá? E aí, a gente finaliza aqui na outra emenda, tá? Gente, o nosso top tá pronto. Olha que rapidinho de fazer. Eu amei essa cor, gente. E ele vestiu super confortável, olha isso. Esse detalhe aqui faz toda a diferença, tá? Eu amei. Achei que ficou lindo.
O tamanho, gente, o tamanho tá excelente, tá? Não faça um a mais achando que vai ficar pequeno, que não vai, tá? Faça no tamanho ideal, porque aí se precisar é mais fácil você diminuir do que você ter que cortar outro. Ó, esse é um G e olha o tamanho dele, que chique, veste até um GG, tenho certeza. Ó, então é isso. Amoras, ó, esse foi a nossa aula do top. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Ficou maravilhoso, realmente a modelagem está do tamanho ideal, né? Vestindo realmente o tamanho que fala. As costas, ela é um pouco mais cavada e ficou, assim, maravilhoso, tá? Eu amei essa cor, né? O branquinho combina com tudo. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo.